Vamos para a última conferência. Essa conferência foi ministrada na última semana de teologia sobre São José. Tem como titulação do Espírito Santo na vida de José. Nós vamos fazer uma caminhada e vocês têm a possibilidade, tem duas possibilidades. A primeira, acompanhar pela apostila, e a segunda, pelo telão. Vamos caminhar então, gente. Mensagem de São José Amarelo. Acompanha aí ou pela apostila. José é como uma pedra preciosa escondida na concha de uma ostra trazida à superfície que veio das profundezas do mar. Olha que bonito. Primeira parte, tema: ação do Espírito Santo na vida de José. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, caminhemos de acordo com o Espírito. Por isso, José é o exemplo concreto da vida no Espírito, porque em todos os momentos de sua vida, a ação do Espírito Santo era evidente. José, Maria e Jesus foram constantemente solicitados pelo Espírito Santo a fazer mudanças em seus planos, como o Senhor lhes mostrara por sinais. É o Espírito Santo que torna possível os projetos de Deus em nossa vida, e é o mesmo Espírito que dá clareza para aceitar uma missão difícil aos olhos humanos. A ação do Espírito Santo não é uma manifestação isolada, mas uma constante, que na realidade começa no primeiro capítulo do Gênesis e se encerra com os últimos versículos do Apocalipse. Toda a página da Sagrada Escritura traz a marca do Espírito Santo, não só como inspirador daquelas palavras, mas também como protagonista dos fatos narrados. Em Isaías capítulo 64 diz: Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila da qual sois o oleiro, todos nós fomos modelados por vossas mãos. O barro nas mãos do oleiro só pode ser moldado de uma forma eficaz se o barro estiver molhado, úmido, porque fica flexível nas mãos do oleiro. Se o barro estiver duro, o oleiro não pode fazer nada. Esta água é o Espírito Santo que nos torna flexíveis nas mãos de Deus. Foi o que aconteceu com José. O Espírito Santo foi moldando seu coração segundo o projeto de Deus. Página 146. Espírito Santo na vida de José. O termo Espírito traduz em hebraico ruá, que significa sopro, ar, vento, o hálito divino. O Senhor Deus criou o homem a partir do seu ruá, e o primeiro livro sagrado nos apresenta essa verdade. Em Gênesis 2, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. É o Espírito Santo que torna possível os projetos de Deus em nossa vida. E é o mesmo Espírito que dá clareza para aceitar uma missão difícil aos olhos humanos.
José precisou confiar sempre na ação do Espírito Santo em sua vida e, da mesma forma, confiar na palavra de Deus por meio de diversos sinais e manifestações. Promessa do Espírito Santo realizada pelos profetas. Vamos ver do profeta Ezequiel, capítulo 36. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito um coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais, e observais os meus preceitos. Profeta Joel, capítulo 3. Nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Mesmo sobre as escravas e os escravos naqueles dias, derramarei o meu espírito. Colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Página 148. Promessa do Espírito Santo, segundo o Evangelho de São João. João 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. João 15. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, Ele dará testemunho de mim. João 16 diz: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Pentecostes, Atos 2, a realização então da promessa do Espírito Santo. Tendo se completado os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um vendaval impetuoso e encheu a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um comentário. Sabemos que a vinda do Espírito Santo aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, por volta do ano 33 aproximadamente. Então, uma pergunta: por que no ano 0, alguns personagens da época de José tiveram a graça de receber o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes? Vejamos alguns nomes que receberam o Espírito Santo e a sua unção antes do dia de Pentecostes: Zacarias, João Batista, Isabel, Simeão. Página 150. Na página 150, falta Zacarias. Engoliram o meu Zacarias, mas o tradutor
está lá no texto do tradutor, o texto de Zacarias. Não está na apostila, mas está com os tradutores. Quem não tem, pode acompanhar aqui. Lucas, capítulo 1, diz sobre Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. João Batista, Lucas 1, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a sua oração. Isabel, tua mulher, terá um filho, ao qual porás o nome de João. Ele será para vós motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e desde o ventre de tua mãe, ele, João Batista, será cheio do Espírito Santo. Isabel, também capítulo 1 de Lucas. Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Simeão, Lucas 2. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, onde estava o pai do menino. E tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus com essa oração: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a salvação que preparastes em face de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Conclusão. Ora, se Zacarias, Isabel, João Batista, Simeão eram cheios do Espírito Santo, concluímos que José, muito mais, por ter uma missão sublime de cuidar do Filho de Deus, o Senhor Deus antecipou o Espírito Santo para ele. Jesus na cruz, João 19, perto da cruz de Jesus, permaneciam em pé sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e irmã de sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Lucas 24, discípulos de Emaús. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Observação: estavam lamentando o acontecido, estavam tristes, cabisbaixos, desanimados. Todos os discípulos estavam reunidos em Jerusalém com muito medo, inseguros e tristes.
Mas o que foi que aconteceu então em Pentecostes? Naquele exato momento, o Espírito Santo desceu sobre eles. Os apóstolos tiveram coragem, ficaram destemidos, tudo ficou claro, as cortinas se abriram, as escamas de seus olhos caíram, as vendas foram tiradas, a poeira baixou, tudo ficou nítido, claro, transparente, puderam ver longe com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, julgar com o juízo de Deus e agir com atitudes de Deus. A partir de então, tiveram segurança, foram ousados, audaciosos, destemidos, corajosos, firmes, ungidos. Tomaram a iniciativa, foram à luta e à missão. Página 156. Pentecostes na vida de José. Mateus capítulo 1, já vimos esse texto. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim se decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe concedera e recebeu em sua casa sua mulher. Uma pergunta e um comentário. Um comentário e uma pergunta. Antes do anjo fazer o anúncio a José, o mesmo estava um pouco confuso, inseguro, com dúvidas. Naquele momento, ele não compreendia os caminhos do Senhor Deus como revelado, e nem mesmo o que estava acontecendo com Maria. Ora, José era santo, justo, homem de Deus, homem de oração, de muita fé, era repleto da graça de Deus. Por qual motivo, então, ele estava inseguro, com dúvida? Segunda conclusão. Porque ainda não tinha recebido o Espírito Santo. José estava como os apóstolos antes de Pentecostes. Os apóstolos antes de Pentecostes estavam inseguros, com medo, tímidos, sem força. José, antes do anjo do Espírito Santo, estava inseguro, receoso, fraco, indeciso. Agora, vejam, os apóstolos, depois de Pentecostes, estavam firmes, convictos, corajosos, seguros. José, depois do anjo, ficou seguro, convicto, firme, decidido. Ao acordar, exatamente tudo ficou claro para José. O texto é nítido. José convida Maria para ser sua esposa e também para morar em sua casa, logo em seguida. O anjo não somente anuncia a José,
mas é o Espírito Santo que o faz compreender a ponto de tudo ficar absolutamente inconfundível, da mesma forma que em Pentecostes, na vida dos apóstolos. Depois daquele momento que José recebeu então o anjo, o Espírito Santo, abriram-se as cortinas, as escamas caíram, as vendas foram tiradas. José criou coragem e foi transformado pela ação do Espírito Santo. O noivado de José com Maria e o episódio da dúvida de José quando o anjo anuncia que Maria seria mãe do Salvador por obra do Espírito Santo, tem 3 momentos, página 158. Primeiro momento, José era noivo de Maria, portanto, eles devem ter feito muitos planos, como casamento, a vida a dois, os filhos, as projeções, as expectativas, a vida profissional, os familiares, enfim. Segundo momento, quando José fica sabendo da gravidez de Maria, começa um período de inquietação, de dúvida, de apreensão, de insegurança. Este ato número 2 praticamente elimina o ato número 1, que era de projeções, de expectativas. Terceiro momento, quando o anjo, o Espírito Santo, revela e afirma que ele não precisa ter medo, porque o que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Então, este ato número 3 elimina o ato número 2. E este ato número 3, olha que bonito, abre um objetivo definitivo na vida de José, de cuidar e conduzir o grande projeto do Pai de salvar a humanidade. É o que nós vamos ver agora na segunda parte. Tranquilos? Não estão dormindo? Quem dormir não vai almoçar. Segunda parte. Dons do Espírito Santo. A igreja nos ensina que mediante os dons do Espírito Santo, nos dirige para a santificação, na medida em que a nossa disposição coopera com a graça. Foi o que aconteceu com José, ele cooperou, e por isso que nele encontram-se todas as virtudes e dons do Espírito Santo, o que leva a ser chamado pelo evangelista Mateus de justo. Portanto, nessa segunda parte vamos fazer uma comparação dos 7 dons do Espírito Santo com 7 momentos na vida de José, além de uma fundamentação do Papa Francisco sobre cada um dos dons. Dom da sabedoria, assunto base, José recebe Maria. Página 160. Dom da sabedoria, fundamentação então com o Papa Francisco, diz o Papa, é a graça de poder ver cada coisa com os olhos de Deus, ver o mundo, as situações, as conjunturas, os problemas, tudo com os olhos de Deus. A sabedoria é aquilo que faz o Espírito Santo em nós. Obviamente, isso deriva da nossa intimidade com Deus. E quando temos essa relação íntima com o Espírito Santo, ele nos capacita com o dom da sabedoria, fazendo-nos discernir entre o que é de Deus e o que não é. José teve o dom da sabedoria. Por quê? Porque José
acolheu o sonho como revelação, escutou a voz de Deus e respondeu prontamente. Trata-se de um dom que permite distinguir se o acontecido é ou não obra de Deus. O que levou José a perceber que o mistério da encarnação era realmente o plano de Deus. Este dom nos possibilita ver com os olhos de Deus, isto é, José viu com os olhos de Deus que o acontecido com Maria, sua gravidez, era obra divina. Da mesma forma, faz-nos ouvir com os ouvidos de Deus, quando José ouviu a mensagem do anjo em sonho. Leva-nos igualmente a julgar com o juízo de Deus, pois José soube julgar o fato da encarnação com o juízo divino. O dom da sabedoria na vida de José. O texto nós lemos agora há pouco, mas vamos ler de novo. Mateus capítulo 1. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim se decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher. Página 162. Conclusão do dom da sabedoria. Vejam, quando José acordou, ele agiu rapidamente e levou Maria para sua casa, assumindo o casamento conforme a orientação do anjo do Espírito Santo. José não assumiu apenas o casamento com Maria, mas sim a missão de Jesus. José não assumiu apenas a vida de Jesus, mas assumiu também a cruz de Cristo, cuidou da nossa salvação. José, e Maria, evidente, né? José encontrou um tesouro, por isso ele vendeu tudo para comprar e preservar esse tesouro. Dom da fortaleza, assunto base, fuga para o Egito. O que o Papa Francisco fala do dom da fortaleza? Com este dom, o Espírito Santo liberta nossos corações dos medos, das incertezas, das inseguranças. O dom da fortaleza nos dá força e nos liberta de tantos impedimentos, agindo em momentos difíceis e situações extremas de modo extraordinário. A fortaleza nos liberta e, ao mesmo tempo, revigora-nos inexplicavelmente nos momentos conturbados e nas adversidades. Continua o nosso Papa. Basta pensar no caso daqueles que se encontram diante de experiências particularmente duras e dolorosas, as quais causam perturbações à vida da pessoa e, consequentemente, à vida da família.
Em muitos desses casos, a pessoa testemunha sua fé com profunda convicção e serenidade, resistindo, mesmo sabendo que isso pode custar-lhe um preço mais alto. É o Espírito Santo que a impulsiona a seguir adiante. O fato bíblico, então, referente ao dom da fortaleza na vida de José. Texto conhecido também, Mateus 2, perigo de matar o menino Jesus. Um anjo apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até eu te avisar, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Oséias: eu te chamei do Egito, meu filho. Página 164. José e o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é força, coragem, iniciativa. José teve todas essas características quando acordou do sonho e tomou a iniciativa de fugir imediatamente para o Egito. É o dom que se manifesta em pessoas às quais estão em situações bastante difíceis, tal qual José enfrentava. José foi desapegado porque renunciou família, casa, amigos, animais, oficina, pertences, clientes. Tal atitude é típica de um homem de fé, que coloca a sua confiança somente em Deus e não nos bens terrenos. Conclusão do dom de fortaleza. Herodes não queria matar apenas o menino. Matando o menino, ele estaria matando o Salvador. O fato é que Herodes estava colocando em risco a salvação da humanidade. José salvou nossa salvação, salvando o Redentor, o Messias. O risco não era apenas do menino, mas da salvação do mundo. Olha aqui, que força de José, que bravura de José. Próximo dom, dom do entendimento, assunto base, volta do Egito. Dom do entendimento com o Papa Francisco. O dom do entendimento nos faz entender da mesma maneira como Deus entende, com a inteligência de Deus. Discernir uma situação em profundidade, como Deus a entende, é o efeito desse dom, o qual está estritamente conectado à fé. Com isso, é possível entender, outro sim, a palavra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 2, este dom nos leva a mergulhar nas profundezas do pensamento de Deus. O Espírito Santo, por meio do entendimento, abre-nos a mente para compreender melhor os acontecimentos e sinais de Deus. Entender como Deus entende e ver as situações que acontecem no plano de Deus são objetivos desse dom. Fato bíblico, então, referente ao dom do discernimento na vida de José. Volta do Egito, Mateus 2. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel.
avisado em sonho no meio do caminho e com medo de Arquelau, filho de Herodes, retirou-se para Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Constatação: quando o anjo lhe apareceu, ele agiu com discernimento, cautela e segurança. José acolheu o sonho e agiu com prudência, até para não voltar para a Judéia, onde Arquelau governava, indo habitar então em Nazaré. José e o dom do entendimento. José teve muito discernimento. Por quê? Como saber se a voz do anjo era a voz de Deus ou simplesmente um sonho? Primeiro, porque este dom está ligado inteiramente à fé. José era um homem de muita fé, sabia que Deus estava com ele. 2, porque o Espírito Santo abre-nos a mente para discernir com profundidade como Deus entende. José não teve nenhuma dúvida em tomar a decisão, porque sabia que era vontade de Deus. Conclusão do dom do entendimento, então. José discerniu que retornar a Israel era inserir Jesus novamente na missão. José sabia que Jesus veio primeiro para os seus, o povo escolhido. José entendeu que o anúncio deveria ser feito para o povo eleito, o povo de Israel. Por isso era necessário voltar para a sua terra. Página 168. Vamos lá, dom da ciência. Assunto base, o nascimento de Jesus. O dom da ciência, fundamentação também com o Papa Francisco. O dom da ciência vem do Espírito Santo, não se limita apenas ao conhecimento humano, mas nos leva a entender, mediante a criação, a grandeza e o amor de Deus, bem como sua relação profunda com a criatura. Em Gênesis, quando Deus terminou de criar o homem, viu que a obra era muito boa. Portanto, aos olhos de Deus, somos a criatura mais bela de toda a criação. Diz o Papa, nós somos guardiões da criatura e da criação. Devemos proteger a criatura e criação, porque são presentes de Deus para nós. Somos responsáveis por guardar as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Fato bíblico referente ao dom da ciência na vida de José, o nascimento de Jesus. Apenas um trechinho. Maria deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio porque não havia lugar para ele na hospedaria. Pastores foram com grande pressa e encontraram José e Maria e o menino deitado numa manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito do menino. Todos os que ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. José e o dom da ciência. Somos guardiões da criação e da criatura. José tinha o dom da ciência porque soube guardar Jesus em todos os momentos de sua vida. O dom da ciência tem exatamente esta missão: zelar, cuidar, guardar, proteger. José teve todas essas ações desde o nascimento até o final de sua vida. Naquela estimada noite, o nascimento de Jesus, José pôde refletir o peso de sua responsabilidade de coordenar com zelo todos os momentos da família de Nazaré. Página 170. Se aos olhos de Deus somos a obra mais bela de toda a criação,
é possível imaginar o papel que José teve em zelar pelo Filho de Deus. Como o dom da ciência faz a conformidade da criação com o ser humano, José teve esse dom de fazer com que o menino pudesse nascer numa manjedoura, num lugar simples, tendo como palco a imensidão do universo. Tamanha grandeza não caberia numa casa, e sim no universo. Conclusão do dom da ciência. José e Maria foram os primeiros a contemplar e adorar o Salvador. José foi o primeiro a ver Deus. Felipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu a Felipe: quem me viu, viu também o Pai. Portanto, José, o primeiro a ver Deus em Jesus Cristo. Naquela noite, José foi o primeiro a adorar Jesus, tendo como palco o universo. É uma imagem belíssima daquela de Jesus, daquela de José, contemplando o menino Jesus nos braços. Bela imagem. Dá vontade de fazer um retiro só a respeito disso. Dom do conselho, assunto base, perda e encontro do menino. O encontro do menino. Dom do conselho, fundamentação com o nosso Papa Francisco. O dom do conselho nos faz compreender o modo correto de falar, de se comportar e o caminho a seguir. No momento em que acolhemos o Espírito Santo em nosso coração, logo começamos a nos tornar sensíveis à sua voz e ao modo de orientar os nossos pensamentos e sentimentos segundo o coração de Deus. Continua o Papa: o conselho é o dom com que o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. A condição essencial para conservar este dom é a oração. O fato bíblico referente ao dom do conselho na vida de José, perda e encontro do menino no templo. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino em Jerusalém sem que seus pais o percebessem. Pensavam que estivesse com os companheiros de comitiva e, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. E, encontrando no templo, em meio aos doutores, sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizestes? Teu pai e eu estávamos à tua procura, cheios de aflição. No caso de José, assim como na maioria dos casos comuns e conhecidos por todos nós, mães sempre agem com espontaneidade, muitas vezes guiadas pela emoção, com o coração. Homens normalmente são naturalmente mais calculistas. Deste modo, José preferiu silenciar seu coração e deixar que o amor de mãe agisse nesse momento. Um comentário: José foi muito sábio em não dizer nada naquele momento. Esse silêncio foi muito significativo. Caso José tivesse feito algum comentário, ele se limitaria às palavras no sentido de restringir-se a elas. Como sabemos, muitas vezes as atitudes dizem mais que meras palavras. Basta lembrar nossa infância, em que o olhar de nossos pais era suficiente para sugerir uma resposta que não precisava ser proferida. Conclusão, então, do dom de conselho. José deve ter falado a Jesus no momento reservado, que ele deveria esperar sua hora e saber esperar com paciência os sinais de Deus, que poderia estar perto dele. Nas bodas de Canaã, Maria fala para Jesus que eles não têm mais vinho. Jesus responde: mulher, ainda não chegou minha hora. Em seguida, Jesus deve ter se lembrado das palavras de José, quando ele disse do sinal de Deus e pensou: chegou sim a minha hora,
Portanto, foi o sinal apresentado para confirmar ter chegado a hora de agir. 174, estamos acabando. Não dormem. Se dormir, não vamos almoçar. Dom da piedade, assunto base, apresentação de Jesus no templo. O dom da piedade, fundamentação com o Papa Francisco, ser piedoso não significa ter compaixão de alguém, não é pietismo, mas indica a nossa pertença a Deus e a nossa profunda ligação com Ele, que estabelece comunhão conosco nos momentos mais difíceis e conturbados. O dom da piedade suscita em nós, antes de tudo, a gratidão e o louvor. É, na verdade, o sentido mais autêntico do nosso culto de adoração. Piedade, então, é sinônimo legítimo de um espírito religioso de intimidade filial com Deus. De maneira oposta a isso, piedade significa alegrar-se com quem está na alegria, chorar com quem chora, estar próximo de quem se angustia, corrigir quem está no erro, consolar quem está aflito, acolher e socorrer quem está precisando. Continua o Papa, há uma relação muito estreita entre o dom da piedade e a mansidão. O dom da piedade dado a nós pelo Espírito Santo faz-nos tranquilos, pacientes, em paz com Deus e a serviço dos outros e de tal modo permeados pela mansidão. Fato bíblico, então, referente ao dom da piedade na vida de José. A apresentação no templo, um texto bastante longo, mas não vamos pegar só o versículo de Lucas 2:21. Vemos que passados os 8 dias do nascimento, Jesus foi apresentado, segundo a lei de Moisés, para a circuncisão. Foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Com este ato, José exercitou o seu direito e dever em relação a Jesus. Os versículos agora 22 e 23. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Comentário. A circuncisão é o primeiro da página 176. Comentário. A circuncisão é o primeiro ato religioso de um pai. José cumpriu este ato, mas além disso, deu ao menino o nome de Jesus conforme o pedido do anjo, e pronunciando este nome, proclamou a sua missão de Salvador. José e o dom da piedade. O dom da piedade suscita em nós a gratidão e o louvor. José e Maria tiveram extrema gratidão e alegria quando apresentaram o menino ao Senhor no templo para fazer a circuncisão, a consagração. Piedade é sinônimo de um autêntico espírito religioso. José tinha um vasto espírito religioso, uma vez que cumpria todos os detalhes da lei, com piedade, ou seja, com profunda intimidade com Deus. O dom da piedade traduz um sentido autêntico de culto e uma profunda comunhão com Deus. José sentia em seu coração uma enorme alegria em cumprir todos os detalhes da lei, aliança do seu povo, porque chegava a plenitude dos tempos na pessoa de Jesus, e uma satisfação em relação ao que se dizia sobre o menino. Conclusão do dom da piedade. José era muito religioso. E quem é religioso é sensível aos sinais de Deus. José
não vai apenas cumprir um ato religioso. José vai consagrar o menino Jesus ao Pai, uma verdadeira entrega de seu filho. José não apenas consagra Jesus, mas oferece o menino no altar da cruz como vítima de expiação pelos nossos pecados. José consagra o menino pensando no projeto do Pai de salvar a humanidade. 178, último, estou acabando. Aguentam firme no dom do temor. O assunto base, então, vida escondida em Nazaré. Vamos ver o que o Papa Francisco fala do dom do temor de Deus. O temor de Deus é um dom que nos recorda o quanto somos pequenos diante de Deus. Quando somos permeados pelo temor de Deus, somos conduzidos a seguir o Senhor com humildade, docilidade e obediência. O temor de Deus gera em nós coragem e força e traz-nos convicção, entusiasmo e inteira submissão ao Senhor. Enfim, somos conquistados pelo amor de Deus. Fato bíblico referente ao dom do temor de Deus, Lucas 2, 51, 52, vida escondida em Nazaré. Em seguida, desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Um comentário. A vida em Nazaré foi fundamental, porque José pôde dar todas as orientações necessárias a Jesus, o embasamento religioso e a vida íntima com Deus. Jesus aprendeu a Sagrada Escritura com seus pais, assim como os seus deveres e obrigações. Jesus humano aprendeu a ter intimidade com Deus, com a família de Nazaré. A vida em Nazaré foi sempre repleta de muita graça, de muita bênção, à espera do sinal de Deus para iniciar a implantação do reino de Deus. Foi fundamental este tempo, porque José pôde dar todas as orientações necessárias a Jesus, o embasamento religioso e a vida íntima com Deus. José e o dom do temor. O dom do temor nos leva a seguir o Senhor com humildade, docilidade e obediência. José, na sua vida em Nazaré, sempre foi obediente a Deus, dócil com Jesus e Maria, e humilde para levar sua missão em conformidade com a vontade de Deus. Em Nazaré, José sabia da grandeza de Deus e da missão de Jesus, por isso preferiu o escondimento, porque sabia do seu lugar de pai do Filho de Deus. José, acima de tudo, abandonou a sua vida no colo da bondade de Deus. Última página, 180. O dom do temor do Senhor gera em nós coragem, força e entrega ao Senhor. Nos anos vividos em Nazaré, José foi inteiramente submisso à vontade de Deus, mas acima de tudo, teve coragem para preparar e conduzir suas famílias no caminho do Pai. Ser pequeno diante de Deus e abandonar-se totalmente em sua bondade são características fundamentais para o dom do temor. Conclusão, a última conclusão. Não, tem a conclusão final ainda. Conclusão do temor de Deus. José era submisso aos seus pais Jesus era submisso aos seus pais e esperava principalmente pelos sinais de Deus para iniciar a vida pública. Por que eles viveram no escondimento? Porque quando se tem um tesouro, tem que esconder. José e Maria eram muito discretos.
souberam esconder esse tesouro até o momento da plenitude dos tempos. Jesus esperou a idade adulta para iniciar a vida pública, a fase da maturidade. Conclusão final, então. Por que Deus escolheu José e Maria para serem os pais de Jesus? Porque eles eram, primeiro, simples, santos e tinham uma grande intimidade com Deus. Deus se tornou pequeno para salvar os pequenos e escolheu os pequenos para cuidar de Jesus. José e Maria são lembrados e reconhecidos na história da humanidade por causa de Jesus, Filho de Deus. Senão, seus nomes teriam se perdido na história, apesar das suas santidades. Portanto, a pessoa de Jesus, ela enaltece, enobrece, engrandece a nossa caminhada. É Jesus que dá o significado na nossa vida. É o que deu o significado na vida de José, de Maria e de tantos santos. É o que dá o significado da nossa vida. É por ele que nós somos felizes. Então peçamos a São José e a Nossa Senhora que nos conduza até Jesus. E Jesus possa nos reservar um lugar no céu para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.